Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou gravando aqui pela câmera do meu notebook novo que eu comprei. Pois é, dia de glória, né? Mas talvez a imagem não fique tão boa quanto quando eu gravo pelo meu celularzinho, porque para mim não está parecendo muito boa. Então, espero que pelo menos o áudio fique bom, porque hoje eu não estou em casa e vamos tentar fazer assim, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu não irei continuar a série que eu estava fazendo nos últimos vídeos para falar sobre Mateus, porque eu estou colhendo algumas informações adicionais que eu acho que são muito importantes para eu continuar fazendo os vídeos. E eu não os tenho ainda, então hoje o vídeo não vai ser sobre Mateus, mas vai ser sobre um outro evangelho também. Na verdade, não vai ser um vídeo sobre o evangelho. Nesse vídeo aqui, na verdade, eu quero trazer dois textos para servirem de ilustração para eu tentar mostrar algo que eu tenho em mente, beleza? Então, título desse vídeo, se eu não mudei de ideia até postar o vídeo, o título do vídeo é Deixando a Bíblia Falar. E por que que eu quis fazer esse vídeo? Bom, porque acho que muitas vezes a gente vai ler a Bíblia com alguns conceitos em mente, o que não é uma coisa errada, mas às vezes atrapalham um pouco. Às vezes atrapalha bastante, às vezes atrapalha um pouco. Então, eu quero citar dois exemplos de textos em que a Bíblia fala algumas coisas e às vezes eu acho que a gente não percebe, a gente não capta, porque a gente já vai ler o texto com alguns conceitos em mente e a gente não está tão aberto assim para ver o que o texto está dizendo de fato, beleza? Então, o primeiro texto é um texto onde eu vou querer ressaltar o significado de evangelho, beleza? Já falei sobre evangelho em outros vídeos, já falei que é um termo grego evangelion, que significa boas notícias, né? Mas a gente tem uma ideia do que é evangelho em mente e muitas vezes essa ideia não está errada, não, mas ela também não está completa. Então, vamos deixar o texto falar, beleza? Então, abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, tá bem? Eu estou com ele aberto aqui na Ara, beleza? É, a gente vai ler o versículo 1 e depois a gente vai pular um pouquinho lá para baixo, tá bom? Então, o autor de Marcos, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse "de" aqui, Evangelho de Jesus Cristo, é, acho que não fica muito claro o que exatamente ele quer dizer. Se é um evangelho que pertence a Jesus, se é um evangelho que vem de Jesus, se é um evangelho que fala sobre Jesus, se é tudo isso ao mesmo tempo, não ficou tão claro assim, mas está aqui. E o texto diz: Jesus Cristo, vírgula, Filho de Deus. Ah, e aí a gente tem que entender que essa alcunha, Filho de Deus, é extremamente forte, né? Para os judeus é muito forte, mas se a gente for admitir que Marcos escreve para gregos, né, gentios, acho que ainda assim continua sendo forte, um termo forte. Às vezes pode dar a entender que é um termo que indica que um é menor do que o outro e tal. Não sei se era bem isso que o autor tinha em mente, não. Parece que é um termo muito forte que ele utiliza aqui, Filho de Deus, né? E aí, vamos pular um pouquinho para o versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Do 2 ao 13, vai ter um relato resumido de coisas que a gente já viu nos últimos vídeos, lendo Mateus capítulo 1 até o capítulo 4 ou 5. 3 ou 4 ou 5, não me lembro. Mas João Batista aparece pregando o arrependimento, batizando com água. Aí ele diz que depois dele viria alguém que era maior do que ele. Aí Jesus vai até ele e é batizado por João no Rio Jordão. Depois Jesus é tentado pelo diabo
Lembra? O Espírito leva ele fica 40 dias em jejum e ele é tentado pelo diabo. E aí a gente chega no versículo 14 de Marcos capítulo 1, beleza? É a mesma história em um outro evangelho, ok? Então, vamos abrir aí, Marcos 1, versículo 14, que diz assim: Depois de João Batista ter sido preso, aqui a gente acabou de ver que ele foi preso, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Então, calma aí, uma pequena pausa aqui. No versículo 14, que a gente acabou de ler, diz que Jesus foi pregar o evangelho de Deus, beleza? E lá no versículo 1 que a gente tinha lido lá em cima, está escrito como? Está escrito princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então, no próprio capítulo, já existe aparentemente uma identificação, uma identificação clara de um com o outro, beleza? Utilizando aqui quase como termos cambiáveis, né? Jesus Cristo, Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo. E aí, vamos tentar entender com calma, né? O que é esse Evangelho aqui? Aqui a gente ainda não sabe, a gente ainda não viu. Mas antes do versículo 14, ah, no versículo 2 diz, depende de qual versão você está utilizando, tá bom? Algumas vêm do texto grego, que é o texto Receptus, outras vêm do texto crítico. Então, dependendo de qual texto grego que a sua versão utilizou para traduzir a Bíblia, o texto vai estar de um jeito ou de outro. Na área, eles utilizam, acho que é o texto crítico. Então, aí diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. E aí, no versículo 4 aparece João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, a gente ainda não entendeu pelo texto aqui o que significa evangelho, mas parece que a ideia precursora desse evangelho tem a ver com arrependimento para a remissão de pecados. Beleza? Fez algum sentido? Vamos lá. Beleza, 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 beleza. Então vamos voltar lá para o versículo 14. Com apenas essa ideia em mente, beleza? Vamos esquecer por um momento o que a gente sabe sobre o Evangelho e vamos deixar o texto falar. Então, até aqui, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ou vou falar livro, tá? No livro de Marcos, a gente ainda não teve muitas informações do que é esse Evangelho, mas a gente viu que o que prepara o caminho para esse Evangelho é o arrependimento e isso tem algo a ver com a remissão de pecados, beleza? Então, no versículo 14, como a gente leu, diz que Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ok, ele falou sobre o tempo está cumprido, não sei o que isso quer dizer. O reino de Deus está próximo, eu não sei se isso é uma figura de linguagem para se referir a juízo, não sei, mas parece, né? Porque parece que ele está impondo um certo senso de urgência. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas até aqui ele não explicou o que é Evangelho, beleza? Ah, já entendi, Rodrigo. Tem alguma coisa a ver com arrependimento. Tudo bem, mas a gente não sabe, a gente não entendeu o que é isso ainda. A gente não entendeu o que é esse Evangelho ainda. Só que o texto continua. Esse é o detalhe mais importante da Escritura. O texto continua, tá bom? Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqui a gente começa. Aqui a gente começa a ter uma ideia do que é esse evangelho na prática. E eu não sei se quem está me ouvindo está me entendendo, mas deixa eu tentar voltar do zero, né? Vamos supor que nós somos gentios ou gregos
lendo esse texto aqui, a gente não sabe muita coisa sobre Jesus, a gente não sabe. A gente não entende essas coisas não, beleza? Aí alguém pregou pra gente um dia, algum judeu pregou pra gente, falou sobre um tal de Jesus Cristo, pererê, pererê, explicou sobre a lei, sobre a Torá judaica, explicou que existia pecado, explicou sobre Adão e Eva, pererê, pererê, pererê. Beleza. E a gente chega nesse ponto onde existia um homem chamado João que estava pregando o batismo de arrependimento. Depois aparece aquele que viria depois dele, que era Jesus. E Jesus só fala o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas não explicou o que é isso ainda. A gente não sabe pelo texto o que significa Evangelho ainda. E a gente continua lendo. E o texto diz que Jesus viu dois homens que estavam lançando a rede ao mar e disse: Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aqui começa alguma coisa diferente. Aqui começa alguma coisa diferente. Então, esse Jesus, que era aquele que haveria de vir, que no versículo 1 a gente viu que veio. ah, Perdão, aquele que no versículo 1 a gente viu que era o evangelho dele, aqui ele começa a fazer alguma coisa diferente. O que isso quer dizer exatamente? Não sei, mas o fato de ele ter dito para Simão e André que eles virariam pescadores de homens, no mínimo mostra que, a partir daquele instante, uma mudança radical na vida deles aconteceria. Ou diferentes mudanças, né? Mudança de perspectiva, mentalidade, entendimento, seja lá o que você quiser dizer como termo para usar aqui, mas alguma coisa mudou. Então, o evangelho é algo difícil de conceituar, né? Talvez. Mas o texto, felizmente, nos dá algumas pistas. E essa é uma delas. Isso que aconteceu com Simão e André é uma delas. Do meu ponto de vista, tá bom? Forma como eu aprendi a ler o texto. Como eu tenho aprendido a ler o texto. Outro exemplo que eu quero citar é um texto que fala sobre fé. E agora eu vou ter que achar esse texto rapidamente, porque eu não me lembro de ele estar, mas eu vou achar e eu já volto aqui. Um segundo. Achei. É o texto do Evangelho de Lucas. Então, Lucas capítulo 7. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, agora nesse outro texto, Lucas 7. E Lucas 7 começa logo depois de Jesus ter feito um discurso. Se eu não me engano, é o Sermão do Monte. Também está aqui em Lucas. Está lá em Mateus, está aqui em Lucas. E o capítulo de Lucas, capítulo 7 de Lucas, versículo 1, começa dizendo assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos dar um enfoque aqui na frase que Jesus falou, tudo bem? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É, e aí vamos entrar de novo, né? O que que é fé? O que a gente entende como fé? Ah, fé é a certeza das coisas que se esperam. Calma, calma. Eu sei o que está escrito lá nos escritos de Paulo, beleza? Eu sei as ideias que a gente tem de fé. Fé é você acreditar que Deus vai fazer. Calma.
que é fé segundo o texto, de que de forma paulatina vai nos dando informações. Bom, neste texto aqui, uma informação que é dada sobre fé é o que a gente acabou de ver. Ou seja, percebam como o autor de Lucas ele faz questão de deixar alguns antagonismos muito claros. Então, existia um homem que era um centurião romano. Centurião, na época, era um chefe de 100 homens. Então, era um líder militar, né? Romano, não era judeu. Ele envia anciãos judeus até Jesus. E os anciãos judeus dizem, eu não sei como é que eles chamam Jesus, né? Eles dizem assim, ele é digno de que lhe faças isto. Não, ele é digno porque ele nos ajuda, não sei o quê, beleza. Só que ele próprio, o centurião mesmo, depois ele manda amigos a Jesus e diz: Eu não sou digno que você entre na minha casa. E, e essa diferença de entendimento do ser em relação a Deus fica muito em evidência nesse texto. E isso me faz acreditar que esse ato de reconhecimento, de auto-reconhecimento e de reconhecimento de Jesus, na figura de Deus, que aqui nem está falando isso, né? Aqui não diz que o centurião entendeu que Jesus era Deus. Não está falando isso. Mas o fato de ele reconhecer quem ele era perto de Jesus, ou seja, de reconhecer que ele não era ninguém, ou melhor dizendo, de que ele era indigno, né? Parece que é o que fez Jesus falar: Amém. Nem em Israel eu vi fé como essa. Então, o que é fé? Bom, é alguma coisa que eu não sei explicar, mas uma das caras da fé, uma das formas de caracterizar o que é fé, pelo menos segundo esse texto aqui, parece ser o entendimento de que você não é digno perto do Filho de Deus. E aí a gente pode adjetivar de qualquer forma que a gente quiser, né? Humildade, tudo bem. Não vou usar adjetivos, mas esse entendimento que o texto deixa claro, sacou? Tipo assim, não. Eu sou um chefe de 100 em Roma, eu sou romano, eu sou do maior império do mundo que existe hoje em dia, pererê. Não sou digno de que tu entres na minha casa. Bom, isso é fé também. Isso é fé. Isso além de outras coisas, né? Beleza? Então, um vídeo mais para trazer algumas ideias e menos para trazer um texto de forma exaustiva, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, pelo menos. E a gente se vê assim que eu puder. Eu estou com pouco tempo e muita coisa para fazer, por isso que eu estou postando menos vídeos, beleza? Mas sempre que eu conseguir, estarei aqui. Abraço.